Olá, obrigado pelo teu acompanhamento. Dentre as ferramentas que são mais representativas aqui junto ao produto Maya, o Extrude, sem dúvida, é uma das que tem a maior importância. Porque através dessa ferramenta Extrude, que traduzida significa alongar, ela vai fazer com que objetos ou formas que a gente cria aqui na nossa área sejam transformadas para uma diversidade de formas que a gente necessitar criar. Exemplo, antes de iniciarmos o nosso entendimento, eu vou clicar nessa caixinha, vou mantê-la nessa opção Polygons, e aqui eu tenho como trabalhar os menus das formas poligonais. Entre esses menus eu tenho aqui o Edit Mesh, que quando eu clico eu vou enxergar aqui a ferramenta Extrude, que é o fruto do nosso tutorial. Antes de usar a ferramenta, eu vou traçar um desenho qualquer aqui, clicando na Shelf, que é a prateleira, denominada Polygons, e aqui eu tenho as formas básicas para eu trabalhar aqui nos formatos poligonais. Vou clicar no cubo e vou desenhar aqui, segurando o botão esquerdo do mouse, largando e segurando novamente. Tracei aqui uma forma cúbica retangular. Como ela está aqui no modo de visão aramado, que é o Wireframe, eu vou mudar para a visão sólida, clicando na tecla 5 do teclado alfanumérico, essas teclas que ficam aí na parte superior. Eu posso vir aqui também, eu alterno. Então vamos lá. O Extrude é uma ferramenta que ela não pode ser trabalhada aqui no modo objeto. Para eu poder funcionar com ela, ela vai fazer a utilização dos subobjetos que estão integrados ao nosso objeto tridimensional. E vamos lembrar que os subobjetos são esses pontinhos de quina, que são denominados vértices, essas linhas, que são denominadas arestas, e essas laterais, que são denominadas faces. Então, para utilizar o modo de edição, vamos lembrar que basta eu clicar o botão direito do mouse, eu abro o menu Hotbox, com o botão direito do mouse pressionado, eu faço movimentos circulares no mouse e ponho uma seta indicando para que tipo de edição eu posso trabalhar. Edge, que são arestas, Vertex, que são vértices, o Face, que são faces. E vamos começar aqui com as edges, que são as arestas. Vou largar o botão direito aqui sobre o edge, e aqui agora com o botão esquerdo do mouse, eu posso clicar e selecionar essas linhas laterais aqui do objeto, que são denominadas as arestas ou as edges do objeto, ok? Então vamos selecionar essa aresta aqui de cima. E como vimos, para acionarmos a nossa ferramenta Extrude, basta vir aqui no menu superior, Edit Mesh, e aqui vamos ver o Extrude, e basta clicar aqui para poder acionar a ferramenta. Vamos verificar antes que existe uma caixinha aqui, que é a caixinha de atribuições da ferramenta. Caso eu queira fazer algumas modificações ou configurações, eu clico aqui, vai se abrir a caixa de configurações da ferramenta Extrude, e aqui, com as alterações que nós fizermos, a gente pode aplicar no procedimento que fizermos dessa ferramenta junto aos subobjetos. Vamos fechar aqui. Tá? Então, por exemplo, nós selecionamos aqui essa aresta, vamos aqui em Edit Mesh e clicar em Extrude. Vocês podem verificar que surgiu naquela aresta selecionada um conjunto de manipulações que representam essas ferramentas que estão aqui na lateral esquerda. Por exemplo, a Move Tool, que são as setas, a Rotate Tool, que são os círculos, e o Scale Tool, que são os cubos. Então, quando nós selecionamos aqui em Edit Mesh o Extrude, essas três ferramentas serão resumidas para que a gente aplique o efeito de extrusão. Vamos começar pelo Move Tool, que são as setas. Então, quando eu encosto o meu cursor aqui, por exemplo, na seta azul, seguro com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto, verifique que eu faço um alongamento daquela aresta até o ponto onde eu puxei. E isso aqui se chama o Extrude, ou seja, o alongamento da minha aresta. E com isso eu crio uma nova face no objeto. Se eu selecionar essa, clicar na ferramenta Extrude, está vendo aqui? Novamente surge a seta. E da mesma forma, eu posso vir aqui agora, segurar a setinha verde, com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasto e crio
uma forma alongada daquela aresta, daqui até esse ponto onde eu puxei a seta verde. E aí eu fiz um alongamento. Se eu quiser reposicionar sem precisar o extrude, basta eu clicar em qualquer uma das ferramentas aqui, por exemplo, as setinhas, eu movimento e puxo aquele alongamento que eu fiz para o ponto que eu desejar aqui, criando formas diversificadas para o meu objeto. Se eu quiser trabalhar com as faces para fazer o uso do extrude, basta eu segurar o botão direito do mouse, abrir o hotbox, girar o mouse até a opção Face. E aqui eu largo o botão direito e agora eu posso selecionar somente as minhas faces do objeto. E, por exemplo, selecionando essa face, eu posso usar agora a ferramenta Extrude e encostar o cursor em qualquer uma das setas. Por exemplo, eu vou encostar na azul, puxá-lo para cima. Percebam que eu fiz aqui um novo segmento a partir daquela face da parte superior do meu objeto anteriormente desenhado. E assim eu posso selecionar faces e digitando o Extrude e ir puxando essas faces e vou dando novas formas aos objetos. Na medida que eu vou acionando a ferramenta Extrude, eu puxo e crio opções que vão fazer com que eu faça novos alongamentos e vou dando formas diversificadas ao objeto. Por isso que essa ferramenta é uma ferramenta de fundamental importância e conhecê-la é um dos princípios básicos para que você possa desenvolver os bons trabalhos de modelagem aqui no objeto. Essa ferramenta, além de ser selecionada pelo menu Edit Mesh, ela pode também ser selecionada no próprio menu que fica aqui. Eu tenho as opções. Se vocês verificarem aqui, eu tenho uma gama de ferramentas e entre elas está a ferramenta Extrude. Então, se eu selecionar essa aresta aqui e digitar essa ferramenta, verifique que eu fiz o atalho daquela opção que eu teria que fazer clicando no menu aqui em cima na palavra Extrude. Então, para me facilitar, eu posso selecionar, por exemplo, essa face aqui, clicar aqui nesse atalho, verifique que surgiu o cursor e aqui mesmo eu posso, se eu quiser, arrastar e criar uma outra forma e movimentar para o ponto que eu quiser, clicando nesse retângulo que fica aqui na parte interna dos manipuladores do Extrude. Então vocês podem fazer a ferramenta, vocês podem fazer o uso da ferramenta Extrude para utilizar esses recursos. Exemplo, quando eu clico aqui nessa face, ela foi selecionada. Eu posso simplesmente fazer aqui o Extrude, clicando na ferramenta, e aqui eu posso, com os manipuladores, fazer subfaces internas dentro do meu objeto, manipulando os cubos, que são as ferramentas de escala. Eu faço faces dentro daquela mesma face que eu me utilizei. Lembre-se que para poder utilizá-la, nós temos que vir para o uso no modo de edição. Bom proveito e até a próxima.